Boa noite, Boni, Lucicleide, Pitágoras, Dênia, doutora Luana, seja todo mundo bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue voltar finalmente às lives aí de segunda-feira. Normalmente elas são bem rápidas, elas são meia hora no máximo. Eu não gosto de live comprida, longa, fica chato. A gente quer passar muita coisa e às vezes o que a gente tem que fazer é resumir, né? A gente quer tentar transformar assuntos que às vezes são mais pesados em coisas que são mais simples, porque na verdade a base da saúde ela é muito simples, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as lesões de desgaste ou lesões degenerativas, sejam elas artrose, seja só modificar aqui, seja tendinopatias, ou seja, são aquelas lesões em que a gente tem uma degeneração, um envelhecimento, uma ferrugem daquele tecido, não é? E todo mundo que tem esse tipo de problema sabe que é uma dor, ela acarreta em dores crônicas, são aquelas dores que persistem por mais de 3 meses, e todo mundo já tomou um monte de remédio anti-inflamatório, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, nimesulida, etoricoxib, dipirona, não interessa. E se percebe que esses remédios de dor, eles embora ajudem, eles aliviam as dores, eles não resolvem o problema. Mas então por que esses remédios não resolvem o problema? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Bem resumidinho, bem tranquilo, para ficar bem palatável para todo mundo entender, né? Primeiro a gente tem que começar. O que afinal que causa o desgaste? O que causa esse desgaste no nosso corpo? Nós temos, normalmente nossa articulação, nós temos um uso que a gente vai fazer, vou mexer com o cotovelo, vou mexer com o ombro, vou mexer com o joelho, vou mexer com o quadril, e esse uso, essa mobilização que a gente vai fazer na articulação, ela acaba gerando um processo de atrito, isso gera um desgaste. Só que o nosso corpo, ele é capaz de recuperar um pouquinho desse desgaste. Então a gente tem que ter um equilíbrio de quanto que a gente sofre abrasão naquela articulação, quanto que a gente põe aquela articulação em carga e quanto que o nosso corpo é capaz de regenerar todo dia. E enquanto a gente tem esse equilíbrio, né, enquanto eu tenho um equilíbrio entre o uso e a regeneração, a articulação, o tendão, a cartilagem, eles permanecem fortes, permanecem capazes de manter a sua estrutura. O problema é quando eu tenho um aumento no uso, que o corpo não é capaz de regenerar, ou eu tenho uma diminuição da capacidade natural do corpo de regenerar aquela ferida, aqueles machucados, aquele desgaste que tem, gerando um desequilíbrio. Então o desgaste nada mais é do que a situação em que o corpo acaba ficando, o tecido, o tendão, a cartilagem, o osso, o músculo, nesse desequilíbrio entre o tanto que a gente usa e o tanto que o nosso corpo regenera, o tanto que o nosso corpo recupera, tá? Então, vamos pensar aqui, já que é esse desequilíbrio, o que vão causar aumentos da carga, né? Bom, primeiro, esforço repetitivo. Todo mundo conhece esse tipo de desgaste, né? Então as lesões chamadas lesão por esforço repetitivo, que são movimentos que a gente faz na articulação sem dar condições de ele recuperar, às vezes de um trabalho muito intenso, seja digitando ou fazendo movimentos repetitivos com as articulações, ou seja, o WhatsApp, hoje eu falo muito sobre isso, né? O uso da comunicação pelo WhatsApp, ele gera muito esforço repetitivo nos dedos, nas mãos, e isso acaba gerando algumas lesões degenerativas. Então o esforço repetitivo, ele acaba não dando um tempo para o corpo recuperar daquele uso, daquele desgaste que ele sofreu. Uma outra situação é a postura ruim. Quando a gente fala essa postura, não é só na questão da lombar. Eu vi aqui, Lucicleide falou a dor que tem dor na coluna cervical e lombar, mas é posição, por exemplo, postura ruim no joelho, no quadril. Quando a gente busca
não busca manter uma posição, um posicionamento articular que seja mais propício a gente fazer um movimento mais suave, e isso vai gerar uma sobrecarga, e essa sobrecarga vai levar a um aumento de carga, sobrecarga, já fala, o nome já fala, que vai acabar levando a uma degeneração. Uma outra situação é o peso excessivo, e aqui nós não estamos falando do peso do corpo, é o carregar muito peso. Hoje a gente consegue ver às vezes até lesões degenerativas leves em pessoas mais jovens com uso de mochila pesada na escola, né, em faculdade. Não falo crianças, que as crianças elas têm uma recuperação, uma capacidade regenerativa muito grande, mas às vezes os adultos jovens com esse tipo de alteração, pessoas que trabalham carregando peso, vão levar uma sobrecarga, por exemplo, nos discos da coluna lombar. Então, o peso excessivo que a pessoa carrega, ela também é uma causa de aumento de carga. Obesidade, aí tá. A obesidade, ela tem dois problemas. Uma que nós vamos falar para frente aqui, mas também tem o próprio problema do peso do corpo. A gente sabe, inclusive, que a obesidade está muito associada a lesões de desgaste dos joelhos, dos quadris, da coluna lombar e dos tornozelos. São articulações que estão fazendo a carga, que estão carregando todo esse peso excessivo do corpo. Então a obesidade, pela própria questão do peso do corpo, ele gera uma degeneração, um desgaste daquela articulação. Mau alinhamento articular também é uma causa de desgaste. Aquela pessoa que tem o joelho mais para fora, o joelho mais para dentro, essa alteração na posição da articulação, ela gera um desgaste excessivo em determinada parte da articulação e não dá tempo da recuperação do corpo regenerar, né? E por último, que tem a ver com as questões do dia a dia, é trauma ou própria lesão, né? Uma pessoa que teve, hoje mesmo atendi uma paciente, ela teve uma fratura grave de tornozelo, ela operou, não foi comigo, já tem um tempo, me procurou para ver o que podia fazer, porque ela está com muito desgaste. O próprio trauma levou a uma lesão da cartilagem, acelerou o desgaste dessa cartilagem no tornozelo e realmente ficou uma situação até muito ruim para ela, porque é difícil de melhorar isso, porque foi traumático. Então a gente tem essas lesões degenerativas pós-traumáticas. Então essas são as causas de degeneração que estão associadas ao aumento da carga na articulação. Mas nós temos também, como a gente falou, causas de diminuição da regeneração. Como a gente conversou, o nosso corpo ele tem as ferramentas que fornece as ferramentas para o nosso corpo regenerar. É por isso que a gente tem uma ferida, tem um corte na pele, faz uma cirurgia e essa ferida ela cicatriza. Isso é um processo do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico não é só para lutar contra bactéria, contra vírus, ele também é para regenerar, para fazer a cicatrização dessas lesões. Então a gente tem uma série de causas que vão diminuir essa regeneração. Então o envelhecimento é um deles. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai diminuindo a capacidade metabólica de regenerar. Isso é uma coisa bem óbvia, embora a idade especificamente ela não é uma doença, eu costumo falar, a idade não tem CID, né? Então não é uma doença, não tem aquela classificação internacional da doença, mas à medida que a gente vai envelhecendo, nosso DNA, por conta de várias multiplicações que a gente foi tendo, nosso DNA vai diminuindo, ele vai tendo algumas lesõezinhas na receitinha da cicatrização, da formação de um tecido de qualidade. Então é mais comum também a gente ter essa diminuição da regeneração e, portanto, a gente acabar tendo uma degeneração aumentada. Deficiência nutricional, gente, isso cada vez é mais importante. Eu fico bobo de ver como que a gente, em pleno século XXI, a gente tem uma população que consome uma quantidade absurda de caloria, uma quantidade absurda de açúcar, de carboidratos simples, carboidratos refinados, por exemplo, farinhas refinadas, e ao mesmo tempo está com vitamina D lá no chão, vitamina B12 lá no chão, selênio, magnésio. Magnésio no Brasil é triste demais, magnésio é extremamente importante para a cicatrização. Magnésio, zinco e arginina, para mim é o trio cicatrizante. Esses três são extremamente importantes e muito comum a gente ver um nível muito baixo. O magnésio ainda explica por causa do nosso solo. O nosso solo é pobre em magnésio. O solo que é rico em magnésio é solo que tem histórico, passado geológico histórico de vulcões. E o Brasil a gente não tem.
Tem Poços de Caldas, é um vulcão inativo há muitos anos, talvez esteja ele mais um outro. Então, nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, essa deficiência nutricional é muito comum e é uma causa de diminuição da regeneração. Eu imagino a regeneração é como se fosse um processo de reparo. Uma parede que está estragadinha, está com reboco caído, enfim. E a gente vai lá e faz o reparo. Agora imagine que você contrata até um pedreiro para fazer o reparo dessa parede, mas você não dá cimento e tijolo. Adianta, gente? Não adianta. Não adianta. Então eu preciso ter os nutrientes para que eu consiga fazer uma regeneração adequada. Tá? E infelizmente cada vez é mais comum a gente ver uma deficiência importante de nutrientes simples. É muito triste isso. Fatores hormonais. Se a deficiência nutricional, se os nutrientes são tijolo e o cimento para a reforma, os hormônios é a mão de obra. Então, quando eu posso até ter os nutrientes em quantidade adequada, mas eu tenho um déficit hormonal importante, principalmente nas mulheres, né, a partir da perimenopausa até a menopausa, mas o homem também, é cada vez mais comum a gente ver uma queda absurda de testosterona, né, em pacientes, pessoas jovens de 50, 55 anos, 45 anos já com queda de testosterona, e todo mundo sabe que é um hormônio anabólico. O que significa anabólico? É que ele constrói tecido, então é o que regenera. Então, se eu não tenho hormônios, eu tenho déficit, eu tenho os nutrientes, eu tenho tijolo e cimento, mas eu não tenho a mão de obra. Se eu tenho a mão de obra, eu tenho os hormônios ok, mas eu não tenho nutrientes, eu não tenho cimento e tijolo, eu preciso dos dois, está funcionando muito bem para a gente ter um metabolismo eficaz e um metabolismo capaz de fazer uma regeneração. Sedentarismo, isso cada vez também é mais importante. Gente, há cerca de 50 anos atrás, nós andávamos uma média de 10 a 15 mil passos por dia. Hoje, a média está em 3 mil e pouco. Com a tecnologia, hoje eu estou aqui, pego meu telefone aqui, ó, resolvo, eu não tenho que ir no banco, eu tenho que fazer alguma coisa na prefeitura, eu resolvo aqui. Eu tenho que, enfim, nós facilitamos a vida, mas nós nos tornamos extremamente sedentários. E com isso, a gente não ativa o nosso corpo. A circulação sanguínea é importante para a gente ter que os nutrientes de oxigênio cheguem no tecido que precisa regenerar. Eu preciso para manter um fortalecimento mínimo articular. Então, hoje, gente, fazer academia, fazer pilates, fazer musculação, fazer natação, não interessa. Isso aí é importantíssimo, porque a gente não faz mais o mínimo que fazia há 30, 40 anos atrás. Então o nosso corpo não aguenta. O sedentarismo é extremamente associado com o aumento das lesões degenerativas, principalmente das cartilagens. E por último, as doenças metabólicas. Eu falei que ia falar sobre a obesidade aqui. A obesidade ela tem um problema duplo na questão das lesões degenerativas. Primeiro, a questão do próprio peso, do excesso articular que vai ter pelo peso excessivo que está, mas a obesidade é uma doença metabólica. Ela é uma doença que diminui extremamente a nossa capacidade de regeneração. Outras doenças também que estão associadas à obesidade, diabetes. O diabético, a gente pensa sempre no açúcar alto no sangue, né, a glicose alta no sangue, e lembra dos problemas cardiovasculares e dos problemas neurológicos, mas 10, 15 anos antes do diabetes levar a um problema desses órgãos nobres, a gente já tem tendinopatia, que é a lesão degenerativa do tendão. Isso acontece porque a glicose ela se liga à proteína. Tanto que tem um exame que a gente faz, que chama hemoglobina glicada, que é uma proteína que a gente usa ela para medir uma estimativa da glicose dos últimos 3 meses, porque ela está dentro de uma célula que tem 3 meses de vida. Tá? Mas essa glicose ela se liga ao colágeno, à elastina, que são proteínas extremamente importantes, tanto para força do tendão, da cartilagem, quanto a elasticidade. Então, a diabetes, a glicose, a resistência insulínica, que hoje eu acho que é um dos principais males que a gente tem metabólicos no mundo, acho não, tenho certeza, se achar já passou há muito tempo, eu tenho a certeza disso.
ela também vai causar uma degeneração muito importante, muito acelerada nas articulações, tá? Outras doenças metabólicas, como problema de tireoide, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, também vão alterar essa capacidade do corpo de regenerar. Então nós estamos vendo que nós temos uma série de causas do aumento do desgaste, por conta de aumento da carga, e a gente também tem uma série de causas que vão diminuir a regeneração. Tá vendo como é que isso é mais complexo do que simplesmente tomar um remedinho de dor? Tá vendo por que que tomar um remédio de dor, e o nome já fala, um remédio de dor, não adianta, né? Então, algumas pessoas vão pensar, Daniel, mas se não é inflamação, o problema é degenerativo, não é uma inflamação, uma degeneração, uma alteração na estrutura do tecido, por que que o remédio alivia? Bom, aqui tem um desenho, vou tentar dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Aqui, nessa área, deixa eu pegar aqui. Nessa área aqui seria um tendão normal, aqui é um tendão, tá? Então ali a gente vê aqui a musculatura, o tendão e como se cortasse para a gente ver a estrutura. Eu vejo aqui uma organização do tecido, né? Ele está bem organizado, está bem definido. Então essa área aqui é normal, ok? Já essa área aqui, eu tenho a degeneração, eu tenho alteração das proteínas, da estrutura física do tendão, eu tenho uma desorganização das fibras, ou seja, aqui que eu tenho a degeneração do tendão. Isso, a letra ficou horrível, mas tudo bem. A degeneração do tendão. Então, o que acontece com esse tecido fraco? Quando a gente faz algum movimento, ele cria microlesões, porque ele não tem a elasticidade adequada, ele não tem a força adequada. Essas microlesões é que geram inflamação e vão gerar dor, da tendinopatia, por exemplo, que é uma lesão de desgaste do tendão. Então, quando a gente toma um anti-inflamatório e ele melhora, é porque ele está tratando essas microlesões, mas ela não altera a estrutura do tendão, ela não altera a estrutura da cartilagem, o anti-inflamatório, o analgésico. Então, ele não serve para tratar o problema na raiz. Ele é um paliativo. Tá? Então, só para ficar claro, o que que os remédios de dor fazem? Opa. Ixi, aí. Eles aliviam temporariamente a dor. Eles trabalham de forma a tratar o sintoma da dor. Eles aliviam essas microlesões que a gente vai ter na cartilagem e no tendão, porque essa estrutura está enfraquecida. Tá? Além disso, diminui sim a inflamação superficial. Então, dito isso, não quer dizer que os medicamentos são inúteis. Quer dizer que os medicamentos não afetam a raiz do problema, elas não alteram a causa primária do problema que está causando a dor. É por isso que a pessoa que tem tendinopatia, tem artrose, tem problema de cartilagem, toma remédio, vários anti-inflamatórios, e não melhora. E fica indo de um médico para outro, porque um passou anti-inflamatório X, o outro vai tentar o anti-inflamatório X. E o médico sabe que esse anti-inflamatório não vai resolver o problema. Tem que tratar na causa básica, tem que vir naquelas estruturas. Nós estamos tendo uma causa aumentada do desgaste, nós temos que trabalhar lá. Nós estamos tendo uma causa de diminuída de regeneração, nós vamos ter que trabalhar lá. Porque o que os remédios não fazem? Eles não regeneram o tecido e nem previne a progressão da doença. Então, você ficar por conta de medicação para dor, mesmo que eu falei, ele cumpre um papel, ele ajuda, ele alivia, ficar com dor também ninguém merece, mas ficar só no remédio de dor não vai te levar a lugar nenhum. Para a pessoa que tem tendinopatia, para a pessoa que tem tendinite crônica, pessoa que tem condropatia, pessoa que tem condromalácia, pessoa que tem artrose, o remédio anti-inflamatório, seja o que for, não vai prevenir a progressão de doença. E aqui vai uma coisa que poucas pessoas sabem. Vocês sabiam que o último medicamento original para dor registrado no FDA, que seria tipo a Vigilância Sanitária Americana, que é onde basicamente todos os medicamentos anunciam, qual foi o último ano, a última vez que um medicamento original para dor foi produzido, foi encontrado? 2002, gente. 2002 foi o último medicamento, ele chamava Bextra.
e mesmo assim, em 2 anos ele saiu do mercado porque mostraram que ele aumentava o risco de problema cardiovascular. Então nós estamos há 22 anos sem um medicamento original novo para dor. Eles misturaram às vezes diclofenac com dipirona e chama Dorzex, mas diclofenac já conhecemos há anos, dipirona conhecemos há anos, estão agora tentando pegar, a gente usa muito o chamado off-label, então usa às vezes antidepressivo, anticonvulsivante na tentativa de... tudo medicamento antigo, nós não temos medicamento novo. Talvez em 2019 saiu um para um tipo específico de enxaqueca, esqueci o nome, não é muito onde eu atuo, e talvez vão lançar um novo agora que vai atuar no chamado canais de sódio, mas eu estou muito reticente, porque já tentaram um bloqueador específico de canal de sódio para dor, ele é como se fosse o santo graal na dor crônica, gente. O problema é que nós temos vários tipos desses canais nos nervinhos de dor, mas esses canais de sódio, eles também têm muito nos nervos viscerais. Então toda tentativa de medicamento até agora que bloqueava o canal de sódio teve complicações muito importantes nos intestinos, né, no fígado, enfim. Vamos ver, mas parece que tem um medicamento novo talvez para surgir aí. Mas essa é a verdade. Então, vou contar uma coisa para vocês, não tem nenhum médico que sabe o remédio escondido, remédio milagroso, anti-inflamatório que vai resolver problema degenerativo, porque tem 22 anos que a gente não tem medicamento novo, então ninguém está sabendo de uma novidade exclusiva, isso é uma balela, né? E uma coisa, como a gente falou, anti-inflamatório não regenera, não previne a progressão da doença. Quer dizer que eu não vou usar, Daniel? Não. Quer dizer que se eu tiver um agravo, porque de repente eu forcei, houve um agravo por inflamação por causa de uma lesão, você pode até usar para aliviar aquela dor no momento, mas sem achar que vai resolver a causa básica. Tá? Então o que a gente tem que fazer? É o que eu mais luto hoje no consultório, é mudar a mentalidade. Nós ainda estamos na mentalidade, na dor crônica, nas lesões degenerativas, de que vamos encontrar um medicamento mágico. Então canso de ver paciente que me procura no consultório, eu já tentei X, Y. Eu falo, olha, provavelmente você conhece mais anti-inflamatório do que eu, porque não é esse o problema, não é essa a raiz do problema. O que eu vi até agora é que não está tratado. Tentaram melhorar aqui a questão do diabetes. Não, falaram que o diabetes está em 122, está ótimo. Está nada, está péssimo, está horrível. A partir de 104 eu já tenho tendinopatia, tem trabalhos mostrando isso. Então a gente tem que ser mais pesado, tem que ser mais incisivo. Tem alguns médicos, estou vendo aqui, alguns colegas que trabalham na mesma linha, eles sabem disso, a gente tem que ser mais incisivo em modificar essa mentalidade de que tem a bala mágica, que tem a bala de prata que vai resolver o problema degenerativo. Não é não, gente, é com muito esforço, é com mudança metabólica, é com correção da dieta, é com fazendo atividade física regular, é ir lá na raiz. Né? Por isso que o meu site mesmo não chama Daniel Rezende, meu chama saudenaraiz.com.br, porque eu falo, isso é o que funciona, o resto é paliativo. Tá? Então, dito isso, remédios são para ajudar. Eu não sou contra remédio, eu não deixo de prescrever remédio para dor. Só que ele não vai curar. E isso é importante que a pessoa entenda, que os médicos também entendam e que o paciente entenda. Tá? Então, de onde vem a verdadeira cura? Do nosso corpo, gente. Do nosso corpo. O que regenera é o nosso corpo. Isso não tem conversa. Não tem conversa. Não tem... não, vou usar o remédio, eu vou tomar colágeno, eu vou tomar não sei o quê. Não é por aí. Isso são, como a gente falou, são nutrientes que às vezes o corpo nosso vai precisar. E olha que o colágeno tipo 2 eu tenho reticente, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu não acho o colágeno tipo 2 essa Brastemp, essa Coca-Cola toda, não. Eu acho que é muito caro pelo pouco benefício que traz. Mas enfim, a gente tem que ir lá na raiz. Então cada caso tem que ser avaliado com tranquilidade, com calma, tentar descobrir de onde que vem esse aumento da carga, onde que vem essa diminuição da capacidade de regeneração. O que eu vejo na média é que nunca é um problema só, é uma sequência, a gente vai juntando vários probleminhas, então às vezes um pequeno déficit nutricional, um declínio hormonal já começando,
mas um esforço repetitivo, hoje cada vez mais comum, também com essa questão de fazer exercício. Tem gente que está super viciada em exercício, faz crossfit todo dia de manhã, depois vai para musculação à tarde, depois vai fazer mais uma corridinha à noite. Gente, o corpo não aguenta, tem que dar um tempinho para ele correr, para ele regenerar. Então, eu sempre falo, esporte é saúde, mas também são lesões, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, nós temos que respeitar nosso corpo, nós temos que fazer, diante de uma lesão degenerativa, fazer uma avaliação abrangente da história da pessoa, quais são todas as coisas que estão dificultando a capacidade regenerativa, quais são todas as coisas que estão aumentando a degradação, que se a gente conseguir alterar isso, o nosso corpo é capaz de regenerar sim. Algumas pessoas de uma forma impressionante, outras pessoas, vamos dizer, às vezes uma pessoa mais idosa, uma pessoa já com mais problemas metabólicos, mas o corpo, gente, o corpo é incrível. Quando a gente dá condição para ele se recuperar, pode demorar um tempinho, uma tendinopatia demora pelo menos 6 meses a 1 ano para recuperar, mas se a gente dá condição, recupera. Recupera muito mais do que qualquer remedinho de dor que você possa imaginar, tá? Eu vou falar aqui para quem já quiser, tem um resumo dessa live aqui, que eu gosto de fazer, que tem gente que gosta de ter. Pode comentar. Regenerativa. Regenerativa. Que vocês vão receber um link com um infográfico, um resumozinho de tudo isso que a gente falou. Se alguém tiver alguma pergunta, podemos conversar aqui agora. Se não, pode mandar uma mensagem pessoal, eu vou ter o maior prazer em esclarecer qualquer tipo de dúvida. Também, se clicar regenerativa, eu vou colocar também no primeiro comentário aqui da live, eu vou colocar o site, mas quem comentar regenerativa também meu robozinho, chama Ruth, viu gente? É minha robozinho, a raiz em inglês, a Ruth. A Ruth vai mandar o link do meu site que fala sobre a abordagem regenerativa. Na minha opinião, aliás, não é na minha opinião, não, é de vários. Hoje mesmo eu acabei de ver 3 colegas passando notícias sobre como a medicina regenerativa está avançando aqui no Brasil. Porque essa está a resposta. Dessas lesões degenerativas, é a regeneração, o corpo, quem resolve. Então a gente dando condições para ele, não é só aplicação. Hoje fica muito famoso falar que medicina regenerativa é célula-tronco, enfim, ortobiológico. Não é só isso, isso também faz parte da medicina regenerativa. Mas se você está fazendo uma alimentação saudável, se você está suplementando as coisas, isso é regenerativo também. Às vezes muito mais do que uma intervenção regenerativa. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que não tem dúvida. Então, muito bem. Queria agradecer a todo mundo. Deixa eu ver aqui quem participou aqui, para dar um abraço para todo mundo. Silvia, Andressa, Ludmila, Renan, obrigado. Carla, Beatriz, Edma, Terezinha, obrigado. Helena está aqui. A Helena sempre está aí. Helena é um espetáculo. Paula, Priscila, Marina, Débora, Carla, a Dênia já tinha dado, tinha que começar cedinho, chegou cedinho. André, muito obrigado. Qualquer dúvida, não fiquem acanhados, podem me mandar aí. No site também tem muita coisa explicando. Eu sou a favor de que as pessoas tomem o papel de protagonista da própria saúde, tirar daquele paternalismo do médico falar para tomar isso XY, né? Entender o problema, entender como que a gente pode ir o máximo na raiz do problema, porque se a gente for nisso, nós vamos perceber que medicamentos, suplementos, é o mínimo. A maior parte do que a gente pode fazer para melhorar dessas lesões degenerativas está nas nossas próprias escolhas, está nos nossos hábitos de vida, tá bom? Um abraço, um beijo, fique com Deus.